vale salientar que, apesar das doenças que atacam a audição não matar, ela vai trazer consequências sérias para a vida da pessoa, principalmente na parte psicológica, em alguns casos, não é verdade? É super verdade. Até porque a nossa convivência, a nossa comunicação depende de você falar e de você ouvir. Então tudo que vai comprometendo a audição, mesmo que aos poucos, tem um risco potencial enorme de atrapalhar a sua qualidade de vida. E uma pessoa que sente que não está escutando bem, o que ela faz? Ela começa a se isolar. E isolamento e depressão andam de mãos dadas. Ou seja, as pessoas às vezes não percebem que elas estão deprimidas porque elas não têm a convivência que elas poderiam ter do ponto de vista familiar e do ponto de vista social, porque elas não escutam bem. Então elas ficam com vergonha de ficar perguntando, os familiares não têm paciência com quem não escuta bem, e tá aí um contexto perfeito para ficar cada um no seu canto. E até mesmo com relação ao mercado de trabalho, não é verdade? Existe um preconceito, apesar de toda a modernidade. Inclusive estava na espera, eu vi uma moça com um aparelho que ninguém fala que ela estava com o aparelho, mas ainda assim existe, não é verdade, doutora, um preconceito? Existe um preconceito enorme, infelizmente, com o qual a gente luta todo santo dia. Por quê? Por mais que as pessoas pensem assim, aparelho de audição, nossa, deve ser aquele negócio enorme atrás da orelha, todo mundo vai ver, eu vou me sentir péssima e ainda por cima vão me rejeitar. Então, aparelho de audição hoje, olha só, além dele poder melhorar a audição e o entendimento, ele pode melhorar alguns casos de zumbido, ele pode prevenir para o futuro que a perda se agrave, e ele pode diminuir o risco de uma pessoa ter demência. Olha que maravilha! Se você pensar nesses avanços da medicina, hoje o aparelho de audição ele é indicado muito mais precocemente do que há 10 anos atrás. E não é porque, quando alguém indica aparelho de audição, não é porque a pessoa está surda, mas sim porque a melhora do aparelho de audição já consegue atuar na vida de pessoas com muito menos problema. Então, ajuda a melhorar a qualidade de vida antes da pessoa perder a audição e consegue prevenir para o futuro mais perda de audição e perda de memória. Porque hoje existe um vínculo de perda de memória, perda de audição não tratada faz a pessoa virar grupo de risco para perda de memória, seja ela o Alzheimer ou qualquer outra demência não Alzheimer. Então, quer dizer, se eu sei que uma perda de audição, mesmo que não esteja incomodando, pode pintar um futuro negro para a pessoa, por que eu não vou atuar hoje? Promovendo essa melhora dela com o aparelho de audição, ao invés de ficar esperando o tempo passar e ela ficar mais surda ou com mais perda de memória. Ou seja, não tem sentido nenhum a gente, como pesquisador, ficar adiando uma solução que pode ser muito melhor, mas infelizmente ainda tem muito preconceito. E o que a gente vê, por exemplo, há anos atrás, os óculos também eram um motivo de preconceito. Só que hoje isso praticamente não existe. É claro que tem muita gente ainda que não gosta de óculos, faz tudo para usar lente de contato, ou guarda o óculos em casa, só usa quando precisa. Mesmo assim, a gente está anos-luz na frente no preconceito com o óculos do que com o aparelho de audição. E um jeito das pessoas entenderem é que o aparelho de audição é o óculos do ouvido. Quer dizer, você tira e põe quando você quiser. Quer dizer, então o controle é da pessoa. Agora, quanto mais você usar o aparelho de audição, mais você pode melhorar da audição, do entendimento, do zumbido e da memória. Que loucura. E o brasileiro anda muito surdo, doutora? O brasileiro, assim como qualquer outro morador de outros países, né? De fato, a vida moderna fez com que a gente se expusesse mais a sons, a gente comesse pior. Então tem mais pessoas que ficam muito tempo sem comer, que comem gorduras, né? Come fast food, que é uma coisa que o lanche é prejudicial, come muito doce e se estressa muito mais.
Então, de fato, a audição está sendo mais comprometida hoje do que antigamente. A cada quanto tempo deve se fazer uma audiometria? Para todas as pessoas normais do ouvido, a gente recomenda um check-up por ano. Assim como se recomenda Papanicolau, mamografia, o exame de próstata, o coração ou colesterol, para todo mundo que é saudável. Para quem tem problema, seja perda de audição, ou zumbido, ou hipersensibilidade, a ideia é fazer a cada 6 meses. Se tiver tudo estável, aí sim pode passar a fazer uma vez por ano. Ok. E sobre a campanha, a doutora comentou alguma coisa. Como que é essa campanha? No mês de novembro, a gente faz a Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido, cujo apelido é o Novembro Laranja. Tá? Então, hoje, 2015, nós estamos na 10ª edição já, sempre tentando levar informação homogênea e de qualidade para a população. Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Divulgando no Facebook do Instituto Gans Sanches uma dica assinada por dia. Dica assinada quer dizer que são otorrinos, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas e fisioterapeutas, ou seja, uma equipe de profissionais da saúde do Brasil, de vários lugares, que escreveram para a população: olha, qual seria a minha dica para vocês? A gente posta uma dica por dia, como eu falei, todas elas podem ajudar. Tem a ver com ruído, tem a ver com alimentação, tem a ver com estresse. Todo mundo pode se beneficiar disso, quem tem zumbido e quem não tem. Além disso, nós fazemos algumas ações físicas. Então, por exemplo, no dia 7 de novembro nós já fizemos aqui um curso de zumbido voltado para profissionais. Estamos dando uma sequência de entrevistas, graças a Deus que vocês nos ajudam muito. Na sexta-feira, dia 13, nós viajaremos para Campinas junto com o Bem-Estar Global, que é uma maneira também bem forte de divulgar zumbido. E no dia 28 de novembro, nós faremos uma ação de atendimento gratuito na comunidade de Paraisópolis. Então, isso tudo levando informação para vários níveis socioeconômicos da população, para que todos possam conhecer um pouco mais desse zumbido. Então ficam as informações também disponíveis no Facebook. Isso, no Facebook do Instituto Gans Sanches. Gans termina com Z de zumbido, Sanches também termina com Z de zumbido. Agora, voltando um pouquinho a respeito desses males, desses tormentos, né? O zumbido, ele é uma coisa que realmente atrapalha muito o dia a dia das pessoas. Existe alguma técnica, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para diminuir esse tormento? Porque eu conheço pessoas que têm o zumbido quando acordam, é intermitente, não existe, acaba mexendo muito com a parte psicológica também. Atualmente, o zumbido já está cometendo uma a cada 4 a 5 pessoas no Brasil, tá? Ou seja, para você ter noção de como isso está comum. Como ele tem causas diversificadas, não tem uma medida única para fazer assim de emergência que vá dar conta de todo mundo. Então, veja, qual que é o passo a passo para quem tem zumbido? Procura o seu otorrino de confiança. Vai precisar olhar o ouvido, vai precisar fazer o teste de audição, pelo menos, se der para fazer o de zumbido também melhor. Vai precisar de exames de sangue, talvez precise ou de tomografia ou ressonância magnética. Isso aqui é investigação. A partir disso vão sair os primeiros suspeitos, não posso dizer culpados na primeira consulta, mas os primeiros suspeitos do zumbido de cada um. Se o zumbido for de estresse, a pessoa precisa reorganizar a vida, a forma de pensar, a sobrecarga no trabalho, o que for que estiver gerando o estresse. Se for erro alimentar, ela precisa por um mês passar a comer direitinho. O que é direitinho? Comer 4 a 6 vezes por dia alguma coisa e evitar doces diariamente e evitar mais do que 3 xicrinhas de café por dia. Então, isso é o comer direitinho pra gente. Um mês dessa mudança alimentar já pode melhorar muitos zumbidos. Evitar ambiente barulhento, porque mesmo que o zumbido só venha pós-balada, como nós já citamos, o ruído é uma fonte muito comum de lesão do ouvido. Então, quanto mais a pessoa evitar ir
ou quanto mais ela for se protegendo e fazendo aqueles intervalos de 5 a 10 minutos, melhor para o zumbido de cada um. Existem remédios que podem ser usados, tem vários tipos disponíveis aí no Brasil, só que quem escolhe o remédio é o médico. A gente nunca recomenda a automedicação. E o remédio é tanto melhor para o zumbido quanto o que mais o paciente tiver além do zumbido. Então essa visão geral, essa visão holística do médico é o que vai definir, poder ajudar a definir esse sucesso ou esse fracasso no tratamento. E existem opções tecnológicas hoje. Então, assim como eu falei do aparelhinho de audição, existem também alguns aparelhos só para zumbido, tá? Eles têm um ajuste específico para o zumbido. Como eles são no Brasil aqui um pouco caros, o que nós tendemos a fazer? Primeiro, os tratamentos mais rápidos e mais em conta, que são essa mudança de hábito alimentar, cuidar do estresse, meditação ou yoga, coisas de equilíbrio, né, mental para a pessoa não entrar muito no estresse, e as medicações. Quando isso vai bem, ótimo. Quando isso vai mal, aí sim a gente indica alguma dessas opções tecnológicas que a pessoa testa ou em algum consultório ou em alguma das empresas que vendem essas opções, faz um teste para ver se ela se sente melhor ou não da audição e do zumbido, leva para casa emprestado esse aparelho por um período normalmente curto de tempo, uma semana, alguma coisa assim, para depois ela decidir se ela vai comprar porque ela sentiu o benefício ou se ela vai devolver. Então tem uma série de medidas, mas a gente nunca recomenda que o paciente assim, da cabeça dele, hoje eu acordei com um zumbido super alto, o que eu vou fazer? Não, a gente não tem nenhum tratamento de emergência, mas quanto mais ele conhecer do zumbido e souber com o que o zumbido está piorando, mais ele vai conseguir evitar esses fatores de pior e mais ele vai conseguir manter o zumbido num volume baixo que não incomode.